Segurança Pública e a Lei de Execução Penal. Este é o tema do Via Justiça de hoje. Nossos convidados, o juiz Guilherme de Azeredo Passos, da Vara de Execuções Criminais de Belo Horizonte, e o defensor público de Minas Gerais, Rodrigo Zampronho. Numa parceria da TV Assembleia com a AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. 28 anos depois de sua criação, qual a análise pode ser feita da Lei de Execução Penal brasileira? Qual o impacto dela na segurança pública hoje, doutor Guilherme? Bom, a Lei de Execuções Penais 7.210 de 84, ela, na verdade, ela não sofreu alteração profunda desde a sua edição. Ela veio sofrendo pequenas alterações pontuais, mas o seu objetivo maior, que é a ressocialização, que eu entendo, na verdade, como a socialização, porque a maioria das pessoas que se encontram privadas de sua liberdade não tiveram o mínimo de garantias, né, no mínimo de respeito às garantias constitucionais, a lei não trouxe nenhuma alteração pontual. A gente tem que socializar e devolver essas pessoas para um convívio apto e saudável à sociedade. Nós tivemos, sim, pequenas alterações que, ora, dificultaram a fração e o retorno dessas pessoas à sociedade e, ora, facilitaram, né, como a extinção do exame criminológico como requisito para a progressão, mas uma alteração significativa nós não tivemos. E o senhor, doutor Rodrigo, qual o impacto da LEP, né, como ela é mais conhecida, na segurança pública hoje? A Lei de Execução Penal brasileira é uma lei super moderna, é uma lei à frente do seu tempo, mas eu não acredito que ela seja a solução para resolver os problemas da segurança pública. Esse problema, o Estado teria que investir em educação, em saúde, como o doutor Guilherme falou. A pessoa que é condenada, o primeiro contato que ela esteve com o Estado foi com o Estado policial, com o Estado segurança. Ela nunca teve contato com o Estado educação, com o Estado saúde. Então, eu acho que o problema é muito mais complexo. A lei é muito boa, a lei, se cumprida, ela tem tudo para poder ressocializar o cidadão, para voltar um cidadão melhor do que aquele que entrou no sistema, mas o Estado também não investe em construção de penitenciárias, do regime aberto, semiaberto, casa do albergado, não garante as assistências, material, saúde, que estão previstas na lei. Então, isso são pontos dificultados. O senhor falou que houve, doutor Guilherme, mudanças pontuais. Isso, mas essas mudanças foram uma evolução? Podem ser consideradas uma evolução ou não? Eu não digo que tenham sido consideradas evolução. Eu não posso considerá-las como positivas. A lei de 1984, ela veio quando daquela reforma do Código Penal, né? E como o Código de Processo Penal é de 1941, havia uma necessidade de adequação dos dispositivos de execução à nova ordem, do Código Penal. Para mim, a principal evolução que nós tivemos de lá para cá foi a Constituição da República, que ela trouxe princípios que mudaram a interpretação da norma. Se assim eu posso dizer, aquela pessoa que está presa, ela deixou de ser um objeto de constrição do Estado para ser um sujeito de direitos. Essa, para mim, foi a principal alteração. Agora, nós tivemos alterações, como eu disse, pontuais, que não trouxeram um resultado como pretendido. Vamos pegar aí a lei de crimes hediondos, que é de 1990, a lei já tinha 5 anos de sua edição. Eles trouxeram um dispositivo que impedia a progressão da pena. Lembra disso? Em 1990, ainda na época do governo Collor, que eles criaram um regime integralmente fechado. A norma constitucional trazia a princípio da individualização da pena, e isso aí, em razão de diversas decisões do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, houve uma alteração em 2007 que se passou a permitir novamente a progressão com estágios maiores, mais recrudescidos. Isso resultou
em diminuição da criminalidade? Eu acredito que não. Tá? Não adianta nós usarmos de dispositivos legais para combatermos a criminalidade. Nós temos que ter hoje efetividade de políticas públicas, de educação, de tratamento da adolescência, para evitar que essas pessoas tenham contato com o Estado penal. Doutor Rodrigo, então, pelo que o doutor Guilherme falou, esses princípios jurídicos norteando a lei de execução penal precisam ser melhor definidos? Não, como o doutor Guilherme falou, os princípios estão previstos na Constituição. O cidadão que é condenado, o único direito que ele perde é o da liberdade de ir e vir. Todos os outros direitos, eles são assegurados. Saúde, educação, integridade física. Nenhum outro direito é retirado desse cidadão. A lei de execução penal hoje ela é benéfica ao réu até que ponto? O senhor acha que ela deveria ser mais rigorosa? Não, eu acho que ela não deveria ser mais rigorosa. Ela é uma lei que eu defino como uma lei que tem tudo para ressocializar o cidadão. O problema é a implementação dessa lei, que há uma diferença muito grande entre o que está na norma e a realidade do nosso sistema. Vamos ver agora a opinião popular em Belo Horizonte. A pergunta foi a seguinte: se tiver bom comportamento, o preso deve ter benefícios? Veja o que o povo pensa. Eu acho que o preso deve ficar integral preso mesmo, sabe? Pagar a pena sem benefício nenhum. Eu acho que depende do crime que a pessoa cometeu, né? Isso aí é muito relativo. Se ele procedeu bem e tal, acho que deve ter, para ter um incentivo, para ver se melhora, se muda. Eu acho que o preso, se tiver um bom comportamento, ele pode cumprir a pena determinada, mas dentro de um número de anos, né, equivalente para ele poder realmente estabelecer dentro de uma perspectiva nova quando ele voltar. Dependendo do comportamento do preso dentro da prisão, eu acho que ele tem sim que ser concedido algum benefício, justamente para ele que seja, para que tenha um restabelecimento, uma recuperação mais rápida à população, para a vida da sociedade, né? Guilherme, se eu comentar a fala popular. Fiquei feliz de ver, porque foram 4 ou 5 pessoas ouvidas, somente uma, né, se pôs contra o retorno da pessoa à sociedade, ou seja, a sociedade começou a entender que nós temos que ter penas úteis e inteligentes. Né? Não adianta privar uma pessoa de liberdade, que uma hora ela vai ter que voltar. Não adianta só privá-la da liberdade. Nós temos que dar a esta pessoa que teve a infelicidade de cometer um delito a possibilidade de um retorno a um convívio útil com a sociedade. Eu acho que é isso que eles estão pedindo. E a visão do senhor, doutor Rodrigo, sobre a fala popular? Eu fiquei satisfeito também, porque, como o doutor Guilherme falou, só uma pessoa das que foram entrevistadas que se mostrou contra. Mas talvez essa pessoa não saiba que o preso vai voltar e ele tem direito de voltar melhor. Porque o objetivo da pena é o quê? É ressocializar. Então ele tem que sair do sistema ressocializado para poder conviver em sociedade. Tanto é que o sistema de cumprimento de pena é um sistema progressivo. A pessoa geralmente entra num regime fechado, vai para um semiaberto, depois para um aberto, um livramento condicional. Por quê? São os estágios de cumprimento de pena onde ela vai se ressocializando, onde ela, através do comportamento dela, como a maioria das pessoas colocaram, o juiz vai vendo que ela está apta a ir tendo benefícios. E qual é o último benefício? É a liberdade, quando ela já está, digamos, apta a ser reintegrada à sociedade. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes. Eu não sabia.